Narabadia Koramosho. I call declare Turiano da Lapachuteto. Sejam conhecidas as vossas necessidades diante do Senhor, e Ele suprirá todas as suas necessidades em Cristo Jesus. Tenha fé. Deus é Deus para fazer muito mais do que pedimos ou pensamos. Muito mais. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Ele ou declara Tiriano da Lapachuteto. Mateus 26:41 está dizendo: vigiai e orai, para que no dia da tentação não sejam vencidos, pois o espírito do homem está pronto, mas o corpo é fraco. Mas o espírito do homem está pronto, mas o corpo é fraco. Em Romanos 8, versículo 7 está dizendo: o Espírito de Deus se une com o nosso espírito, e se une com o espírito pronto, e prepara o espírito do homem para confirmar os propósitos de Deus para a sua vida. O Espírito de Deus confirma em Romanos 8:7 que somos filhos e que já recebemos todas as bênçãos em Cristo Jesus sobre todos os nossos propósitos apresentados e aprovados pela vontade de Deus. Romanos 8:7. Essa é o modelo. Porque a velha natureza pecaminosa dentro de nós é inimiga de Deus, ela nunca se submete à lei de Deus e nunca a fará. Aí vamos ler o versículo 8, né? É capítulo 8, 7. 16 e 17. Desculpa, é o versículo 14. É capítulo 8, versículo 14. Porque se todos são dirigidos pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus. Pois vocês não receberam o Espírito que torna vocês escravos e servis, mas receberam o Espírito que adora, que os adota como verdadeiros filhos, pelo qual chamamos Abba Pai. O próprio Espírito fala no íntimo dos nossos corações, dizendo que nós somos realmente filhos de Deus. Versículo 17: se somos filhos de Deus, então somos herdeiros de Deus e cordeiros de Cristo, mas se vamos participar da sua glória, precisamos também participar do seu sofrimento. Mas ele diz, o Espírito, versículo 16, pelo nosso íntimo, ele se une, né, em outras versões está dizendo que o Espírito de Deus testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Pois todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, que recebesse, não recebesse o espírito de escravidão, mas o Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Em outras versões ele diz, ele une ao nosso espírito para dizer que somos filhos de Deus. Amém? Glória a Deus. São duas palavras. Mateus 26:41. Vigiai e orai para que o espírito esteja pronto. E Romanos 8, no versículo 14 até o 17, que ele fala sobre o espírito estar em concordância e testificar ao nosso espírito que somos filhos. Então o Senhor só pediu para falar bem claro. Quando você estava no Éden, havia dependência de Deus, havia comunhão com Deus. Digo, a sua natureza no Éden era comunhão, era dependência, era temor a Deus. Quando fomos para fora do Éden, a nossa natureza se tornou indiferente, independente de Deus, indiferente com Deus, e abandonamos os princípios de Deus. Não queremos saber o que Deus pensa sobre as coisas, não consultamos mais a Deus. Mas o Senhor Jesus diz que aqueles que o conhecem
receberam em Isaías 61, o Espírito de Deus veio trazer a nova natureza, Jesus veio trazer a nova natureza a nós. E o Espírito passou a habitar dentro de nós. Isaías 61 deixou bem claro: o Espírito veio transportar você da velha natureza fora do Éden para dentro do Éden de volta, que é o ambiente onde Deus está, onde Deus se manifesta. Então nós fomos, quando recebemos a Jesus como Senhor, quando fizemos uma aliança com o Senhor Jesus, nós recebemos o seu Espírito e fomos transportados para o lugar onde está a presença de Deus, onde podemos chamar o Éden. Estamos dentro de um Éden espiritual, feito agora em Jesus, na nossa aliança com Jesus. Então nós temos hoje a certeza de que o Espírito de Deus habita em nós, porque temos a nova natureza. Aí o Senhor diz: mas se vocês têm a nova natureza, vocês precisam ficar atentos, porque desde o princípio Satanás luta para destruir, para tirar você de dentro do Éden, assim como ele fez com Adão e com Eva, para tirar você da posição pela qual Jesus se constituiu como nova natureza, tirar a ação do Espírito Santo de Deus sobre a sua mente, sobre o seu espírito. Ali diz em Romanos que o Espírito testifica ao nosso espírito que somos filhos de Deus. E uma das coisas que o inimigo mais luta a começar da nossa mente para tentar nos confundir e nos convencer de que não temos direito a bênção alguma, de que Deus não se importa comigo e de que eu não sou filho do Deus Altíssimo. Nós falamos filho pensando apenas numa questão de que Deus é pai do mundo inteiro, Deus ama todas as pessoas, é filho de Deus. Não, filhos é aqueles que creram. Em João capítulo 1, versículo 11, ele diz: a todos que veio para aqueles que ele deveria vir, mas eles o rejeitaram, mas todos os que os receberam, foi-lhe dado o direito, o poder de serem filhos. É só pela fé que você é transportado para o Éden, para a presença de Deus, eu quero dizer. Somente pela fé, com a mente movida pela fé, é capaz de apagar os dados que nós vemos em Efésios de Satanás. A estratégia do inimigo é a mesma. Ele quer destruir a nossa comunhão com Deus, fazê-los independentes com Deus, e começa a partir da nossa mente. E o Espírito de Deus também, ele entra em nossas vidas, é pela palavra que também colocamos dentro da nossa alma, dentro do nosso espírito, a palavra de Deus. Então o Espírito testifica em nosso espírito que somos filhos. Ele nos une e nos dá a concordância, a certeza de que Deus está conosco, ouvindo as nossas orações, que Deus quer operar aquilo a qual você está colocando como visão e como propósito de Deus. O primeiro propósito a qual o Espírito veio habitar em você é para que você se tornasse portador de boas notícias. O primeiro propósito que nós temos que se esforçar para que aconteça sobre a terra é a salvação da nossa vida e da vida das pessoas. E segundo, Deus quer realizar sim a sua visão e os seus propósitos, os seus sonhos, as suas metas. Deus quer fazer acontecer aquilo que você deseja no seu coração. É vontade de Deus sim. Ele quer fazer, tanto que em Efésios, tanto que em Romanos nós lemos que Deus já nos abençoou, já nos deu as suas bênçãos. O Espírito testifica que somos filhos e Ele já nos deu as suas bênçãos. Ele já nos abençoou para vivermos aquilo que desejamos viver em Deus. Só precisamos aprender uma coisa: como se unir, como Ele diz, testifica, se une com o nosso Espírito. Como que o Espírito Santo se une com o meu Espírito? Como que eu devo me unir para entender quando o Espírito Santo está aprovando, está falando sobre aquela visão e aquele propósito a qual eu estou falando diante de Deus, a qual eu estou colocando diante de Deus. Esse processo de concordância, do ouvir do Espírito Santo, porque quando nós falamos com o Espírito Santo, ele fala com Deus Pai, ele fala com Jesus, vamos dizer assim, e Jesus fala, mas é um só, mas ele é como se estivesse falando para você tentar entender a comunicação. Então Jesus intercede e revela ao seu Espírito, o que Deus pensa sobre aquilo que você está colocando diante do Pai. Então o Espírito traz a resposta.
E quando ele traz a resposta, ele não fala só através da palavra escrita, ele fala através da palavra falada. O problema é que nós não estamos com a linguagem correta para ouvir quando o Espírito Santo fala conosco. Quando fala a linguagem correta, é porque não estamos prontos. O nosso espírito fica disperso, porque ficamos a maioria do tempo fora do Éden. Ficamos vacilantes muitas vezes, fora da presença de Deus, questionando as coisas e a vida, dando mais crédito ao medo e à dúvida do que à fé. Só tem um jeito que o Espírito Santo fala com você. Ele, como nós vemos, não nos faz escravos do medo, mas filhos. Só tem um jeito de ele falar com você, quando ele encontra em você a palavra de fé, a palavra viva de Deus de fé, a declaração e a confissão de fé dentro do seu espírito. Por isso que Jesus disse em Mateus 24, 26, 41, ele disse: o espírito precisa estar pronto. E quando ele associou o espírito estar pronto, ele disse vigiar e orar. Quando fala em vigiar, é estar atento. Estar atento é estar sabendo, conhecendo as artimanhas dos seus inimigos, as artimanhas, as coisas de sua volta, tendo conhecimento de Deus a respeito das coisas. Então vigiem, estejam atentos, se encham do entendimento, do conselho de Deus, para que você consiga vigiar, estar atento com seus inimigos. Vigiar é um princípio, e orar é outro princípio, para podermos entender esta voz, esta palavra rema, que é a palavra falada do Espírito, no momento que nós aguardamos por uma resposta de Deus. A concordância do Espírito só vem quando Deus revela o que Ele quer fazer. Aí a palavra diz, lá em 2 Coríntios 2,9, que aquilo que o homem não conheceu, mas o Espírito conhece a intenção de Deus. Ele conhece a profundidade das intenções de Deus. E quando Deus olha para o nosso coração, para o nosso espírito propondo algo, Ele revela ao seu espírito aquilo que Ele aprovou ou não aprovou na sua vida. O problema não está no espírito não responder, o problema está que você não ouve. Você não está pronto para ouvir o Espírito, porque você deveria estar com o seu espírito pronto, você está disperso. A maioria do tempo você está em volta de distrações, de alimentando desejos que não são o espiritual, é mais o carnal. Por isso Jesus chamou muita atenção nossa, vocês estão preocupados com tantas coisas, se preocupam tanto com comer, mas nem só de comida de gerar um homem, nem só de vestir, nem só de beber, porque o reino de Deus não é comida e bebida, mas é paz, alegria no Espírito. É estarmos atentos no Espírito e com o Espírito Santo, procurarmos separar o nosso tempo. Então estar pronto, como Jesus disse que estar pronto é que estamos atentos, com o nosso Espírito voltado para as coisas que agradam, que buscam a presença de Deus. A oração é uma forma, a meditação na palavra, o confessar da palavra é uma forma, diariamente, declarar versículos bíblicos, ministrar na sua vida, sobre a sua casa, os versículos bíblicos, é como se estivesse profetizando aquilo, trazendo à memória aquilo que dá fé, aquilo que dá esperança. Então estar com o Espírito pronto, é estar atento, estar cheio da palavra. Estar com o Espírito pronto é estar com a mente cheio do poder do Espírito que vem através da oração. Estar com o Espírito pronto é estar cheio de hábitos que vêm para fortalecer a sua fé. Estar com o Espírito pronto é estar cheio de hábitos de consagração, de separar tempo para jejuar, de separar tempo para consagrar-se, para, louvar ao Senhor até mesmo, para buscar a presença de Deus, escutar louvores e louvar, mas nem 1 segundo, 2 segundos, tempo de verdade, oferecer a Ele sacrifícios de louvor. Estar atento é buscar comunhão com Deus diariamente, para que você gere dentro do seu espírito a dependência de Deus pela palavra. Amém? Então eu vou parar nesse ponto. Estejam prontos para ouvir o Espírito de Deus, porque o Espírito de Deus quer falar com você. E uma das formas que Ele encontra de falar com você é se a palavra de Deus estiver dentro.
Uma mente dispersa não pode encontrar-se com o Espírito, não vai entender as coisas do Espírito. Uma mente que busca a Deus, quando ele lembra que está próximo de vir ao culto, é uma mente que está muito dispersa, porque Deus não se busca de um culto. Como eu tenho falado para vocês são igreja dentro da igreja. O primeiro templo que Deus escolheu para habitar foi você, não foi esse lugar físico. Mas é importante congregarmos, é importante ouvirmos a palavra para fortalecer a fé. Todos os atos que nos levam a fortalecer a fé é importante, então se envolva. Mas mudem os seus hábitos, comece a atentar para que seu espírito fique pronto, porque o Espírito Santo quer falar com você. Ele quer revelar esse segredo que está em Romanos, onde o Espírito de Deus se une com o nosso Espírito para concordar com algo. Então ali ele diz que o Espírito concordou com a coisa, é que você é filho. Mas o Espírito pode concordar com muitas outras coisas sobre a sua visão e o seu propósito, sobre o que você quer viver, sobre o que você quer conquistar, ou sobre o que você quer liberar. E quando eu falo de conquista e liberações, eu não estou falando apenas de vida financeira, de se tornar um homem mais rico, ou coisa desse tipo, de matéria. Eu estou falando de sonhos, muitas vezes, no relacionamento familiar, no relacionamento com Deus, na vida de transformação como pessoa, no temperamento, dos pensamentos. São várias as conquistas. Tudo que a gente melhora, que a gente transforma para o bem, é uma grande conquista. Liberar é coisas que às vezes estão presas, que nós temos um desejo, uma alegria tão grande de viver aquilo, mas ainda não vivemos. E muitas vezes porque Satanás está trancando, está impedindo, porque as coisas Deus já liberou e você não usa a sua fé devidamente. Você fica com a fé de ver uma fé viva, você usa uma fé morta, uma fé que fica parada, dizendo: é isso Deus que Deus quer que eu sofra, por isso estou em provação, estou no deserto. Deus não quer você no deserto, Deus quer você lutando, andando em direção às coisas que Ele lhe deu ordem para conquistar. Aquilo que plantou no seu coração, não morra com os seus sonhos, não morra com os seus propósitos, vida espiritual, vida material, seja o que for. Tudo que Deus plantou no seu coração para o seu bem e para o bem das pessoas tem que ser vivido nessa vida. Ele quer isso, Ele quer te abençoar, mas você precisa aprender a discernir quando Ele aprova uma coisa e quando Ele não aprova. E isso é fácil quando nós damos ouvido ao Espírito Santo, quando nós aprendemos a ouvir a voz do Espírito Santo. Mas a voz do Espírito Santo não se ouve com 10 programas de diversão e 1 minuto na presença dEle. A voz do Espírito se ouve buscando a Deus em oração, a maioria do tempo que tivermos livres, e não para distração, mas orando, editando a palavra, ou então se envolve com louvor. 40 minutos de televisão, então declare, faça um propósito de uma mudança de hábito. Se eu ficar 1 hora na televisão, vou ficar 1 hora também ouvindo louvor e lendo a Bíblia. Então, fala isso para a sua carne, você vê o pânico que ela vai entrar, o choque que ela vai entrar. Faça e volte para você ver o que acontece. Mas é isso que vai fazer a diferença. Eu posso assistir televisão, mas eu não posso me tornar a televisão como um meio único de fonte para a minha mente, porque ela nada pode fazer para me encontrar com o Espírito Santo e ter a resposta de Deus. Mas quando nós alimentamos a nossa mente na palavra, no louvor, na adoração a Deus, então o Espírito ali nos encontra. E quando Ele nos encontra, Ele fala e a gente ouve. Você vai entender quando o Espírito Santo fala, é quando você começar a ter uma experiência. E quando você precisa agir ou mover alguma coisa, e você orar e ver Ele dizendo: entre por aqui, ou vá por ali, ou faça isso, e você fazer e dar certo e vir respostas. Aí quando você tiver uma experiência com a resposta de Deus, porque uma voz maravilhosa, linda, falou dentro de você, faça desse jeito, aí você vai entender que você estava pronto, que o seu espírito estava atento à voz do Espírito Santo, porque a sua vida está mais no Éden do que fora do Éden, mais na dependência de Deus e mais na comunhão com Deus do que na independência e na indiferença com Deus. Amém? Então esteja pronto, esteja com o seu espírito pronto. A carne, Jesus disse, eu sei que é fraca, os desejos humanos sempre são contrários àquilo que Deus espera, mas Ele disse: lutem, tem de ânimo,
porque eu venci. Resistam, tenham atitude de resistência, de mudança de hábitos. Tome uma atitude, consagre, ore, busque a palavra. Esses são princípios para você conseguir entender o Espírito Santo falar e ouvir a sua voz. E Ele quer se revelar a vocês. Irmãos, estamos entrando em um tempo de Apocalipse, que eu digo que é o princípio, é a preparação do início do fim. Ainda não é um fim, espero que eu não veja, mas é o início. Então haverão muitas opressões e muitas coisas, muitos valores destruídos, muitas situações que vão nos entristecer, e nós não podemos andar por que vimos nesse mundo, mas temos que andar neste mundo com o que vimos pelos olhos da palavra de Deus, da fé. Senão você não vai suportar a pressão e a malignidade que vai tomar conta deste mundo, que tem tomado conta deste mundo. Você só pode ser um instrumento de Deus para influenciar, interferir no curso desse mundo, se o teu espírito estiver pronto, o seu espírito estiver de pé. Quem põe de pé o seu espírito não é o Espírito de Deus, é as suas atitudes, é a sua disposição, é você separar o seu tempo para buscar, o seu tempo para meditar na palavra de Deus, amém? Para consagrar a Deus. É o que eu tenho para falar. Eu poderia falar mil e uma coisa aqui, tem um monte de coisa que eu escrevi. Escrevi não, você colocou. Eu sei que ele está falando comigo, eu depois falar com vocês. Vocês não precisam entender tudo aquilo que eu escrevo, mas eu preciso entender, porque eu estou orando para isso. Mas eu preciso transferir para vocês o pouco que eu consigo entender, para que vocês saibam o que o Espírito está falando conosco na igreja. Então fiquem atentos. Orar no Espírito, orar na súplica, é orar na razão. Orar no Espírito é orar em línguas. O Senhor disse que o Pai, alguém pega ao Pai pão e Ele daria pedra. Ele diz, não, então eu não vou dar pedra a vocês. Mas Ele diz que o maior presente que Ele pode nos dar é o seu Espírito. Então busque falar em línguas, peça ao Espírito Santo, Ele já está com você, mas Ele quer orar na sua boca, Ele quer se manifestar para lhe dar mais uma forte arma em suas mãos, para fortalecimento e para intervir através da vontade do Pai, através da oração de intercessão do Espírito, porque o Espírito ora com oração de intercessão por nós e pelas coisas, e ora de forma diferente do que nós oramos muitas vezes, porque nós não sabemos como pedir, mas Ele sabe. Então deseje o Espírito Santo, deseje falar em línguas, comece a falar mais em línguas, nas suas orações, nos seus momentos de orações, comece a praticar mais o falar em línguas, porque o falar em línguas traz o espírito de sabedoria e revelação, traz maior sensibilidade. Vamos começar a ouvir mais o Espírito Santo falar e também revelar as coisas que Ele quer nos revelar, nos dar discernimento das coisas, amém? Então comece a desejar o falar em línguas, comece a pedir ao Espírito Santo, Senhor, me use, Senhor, me encha desse dom de falar línguas, diversidades de línguas. Tem gente que fala em línguas e fala uma língua só, mas existe diversidades de línguas. Isso é dom de Deus também. Nós temos que desejar os dons espirituais. Fale em línguas, irmãos, é o primeiro, é o básico das armas espirituais, é a oração em línguas, e a nossa oração de súplica também, na razão, na forma normal. Exercício de fé, oração é exercício de fé, amém? Glória a Deus. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Vamos fazer a ceia. Oferta. E oferta.